Você provavelmente já ouviu falar do termo gaiola de Faraday. A minha pergunta é se você tem algum entendimento sobre ele um pouco mais técnico, além de uma ideia vaga de que é um objeto ou uma montagem que serve para isolar eletricamente um lugar de outro. Então é disso que nós vamos falar hoje nesse nosso programa aqui, que discute conceitos de engenharia e a sua aplicação em problemas e questões reais. Bom, será que você entende a gaiola de Faraday? Eu acho que, do ponto de vista da eletricidade, é sempre razoável começar com a lei de Coulomb, a lei de atração ou de repulsão entre as cargas. Elas dizem que as cargas vão se repelir ou se atrair sendo do mesmo sinal dos sinais opostos. Nesse sentido, você imagina que dentro de qualquer ambiente em que os elétrons possam se mover, você terá reequilíbrio das forças de Coulomb, simplesmente pelo fato de eles se atraírem cargas de sinais iguais. Então, uma distinção fundamental dentro da eletricidade é a dos materiais que são considerados condutores e os não condutores. Os condutores são aqueles em que mínima energia ou nenhuma é necessária para mover os elétrons ou as cargas, e os não condutores aqueles em que é preciso uma energia considerável. Claro que na prática você poderia pensar que qualquer material é condutor, porque todos os materiais têm elétrons dentro dos seus átomos, né, na órbita dos seus átomos. Porém, via de regra, muitas vezes, o material pode necessitar de uma energia muito alta, ele perderá até sua integridade antes de conseguir conduzir de fato corrente elétrica devido à energia necessária para mover os elétrons. No material condutor, essa facilidade cria comportamentos específicos que são úteis para nós. Até aí, você está lidando com uma coisa com a qual você está confortável. Não. Então, se você recuperar a ideia, imagine um material condutor e você aproxima dele alguma variação elétrica. Imagine que o material condutor na proximidade de um raio, o material condutor na proximidade de uma corrente elétrica. O que acontece é que as cargas elétricas passando na sua proximidade vão repelir as cargas elétricas ou os elétrons no interior desse material e os elétrons vão se reorganizar de modo a equilibrar as forças de Coulomb. Isso faz com que no material condutor o campo elétrico, que é uma variação de potencial elétrico nas proximidades de uma carga para outra, vá sempre se anular. Veja, por exemplo, o que você tem com a lei de Gauss. Você deve se lembrar da lei de Gauss. Ela é uma afirmação de uma obviedade, mas escrita de uma forma que muitas vezes parece complicada. Muita gente sai do curso de eletromagnetismo sem ter sabido o que é. Não é o seu caso. Você não acha isso muito difícil, não? Então a lei de Gauss diz o seguinte: imagine um volume no ar, num espaço tridimensional, e a lei de Gauss diz a quantidade de campo elétrico, o fluxo de campo elétrico que passa pela superfície desse volume se deve à quantidade de carga elétrica que está dentro dele. Simples. Então o fluxo de campo elétrico é igual à quantidade de carga dividido por ε0, a permissividade elétrica no vácuo, que para fins de engenharia nós consideramos como uma constante, uma coisa que serve, um número que serve para igualar unidades. Existe até, você pode pesquisar as unidades gaussianas, em que as equações do eletromagnetismo não apresentam esses fatores. Bom, recuperando a ideia, a lei de Gauss então vai lhe dizer que se você fechar um volume, a quantidade de carga vai lhe ditar o quanto de campo passa. Nenhuma carga dentro, nenhum campo passando. Então, se você observar isso em volta de um condutor, de um elemento condutor, de um corpo condutor, como os elétrons estão se movendo livremente, o campo elétrico na superfície, você imaginar a superfície que se imagina para calcular a lei de Gauss, que nós chamamos no livro de superfície gaussiana, ela está imediatamente na superfície, tocando quase o volume desse corpo condutor. O campo elétrico será a densidade de carga na superfície, ou carga por unidade de área, Coulomb por metro quadrado, dividido por ε0. Esse é o campo que você vai observar na superfície de um condutor. E no interior do condutor, tendo feito o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio hipotético, você terá zero. Principalmente se você incluir o mesmo volume de controle, praticamente apenas reduzido de uma pequena quantidade, uma pequena espessura, que pode inclusive ainda incluir o material condutor, mas ali dentro as cargas não estão mais se movendo, porque elas estão se afastando ao máximo. Olhando de uma outra forma, ainda pela lei de Coulomb, como as cargas se afastam ao máximo por se repelirem, por serem de polaridade igual, elas vão se afastar ao máximo, o que significa se distribuírem sob a superfície.
Foi isso que Faraday observou nos seus experimentos, quando ele observou que o campo elétrico era nulo, que as variações elétricas eram nulas no interior de um condutor. Ele construiu uma gaiola de condutor, uma cápsula de condutor, e dentro dele posicionou o que nós chamamos de eletroscópio, um aparelhinho que você pode ver aí. Ele mede a existência de cargas elétricas pelo afastamento de uma carga na presença de outra. Se o eletroscópio, existem várias formas de construir o eletroscópio, uma delas, por exemplo, é um terminal exposto e dentro de um vidro dois terminais de condutor que vão se afastar se eles estiverem carregados pela indução de uma carga externa. Então, tendo observado nesse experimento isso, ele disse que ele descobriu ou que ele inventou a gaiola de Faraday, embora o princípio seja esse mais simples que se obtém na lei de Gauss. As aplicações são infinitas. Existem casos mais óbvios no mundo de hoje: o isolamento elétrico de certos sensores, o isolamento elétrico de certos equipamentos usando uma carcaça de metal, já é um exemplo bastante óbvio. Um exemplo na área de sistemas de potência em linhas de transmissão: uma manutenção de uma linha de transmissão de alta tensão feita com a linha de alta tensão ainda ligada dentro de uma saleta, dentro de uma cápsula de material condutor, demonstra o princípio da gaiola de Faraday como instrumento de uso de engenharia, porque isola quem estiver fazendo a manutenção para um certo propósito sem que tenha que desligar a linha de transmissão. Uma outra história recorrente, não muito lícita, é de que se usa, por exemplo, um saco de chips que tem uma certa quantidade de metal, de alumínio, em cima da antena do rastreador de um caminhão para evitar que ele seja localizado após roubado, porque os sinais também são variações elétricas, eletromagnéticas no caso, em relação à antena do caminhão. Como você talvez tenha até pensado, a gaiola de Faraday não é uma coisa absolutamente inexpugnável. Ela pode receber no interior variações elétricas e magnéticas, dependendo do tipo de variação e da velocidade de variação elétrica no exterior. Como ela se deve ao movimento de cargas elétricas ou de elétrons no material do condutor que está ao redor, por exemplo, uma oscilação elétrica muito rápida pode, antes de dar tempo de os elétrons se reequilibrarem em toda a superfície do condutor, excitar momentaneamente, de forma transitória, o interior. Também, se ela tiver o que se chama de comprimento de onda muito curto, quer dizer, se a variação elétrica ela acontece num espaço muito curto, de micrômetros ou menor que isso é muito menor que a espessura do próprio condutor na maior parte das aplicações, então haverá oscilações elétricas para a tentativa na proposta de compensar as variações dentro do próprio condutor, e isso não deixa mais que as correntes sejam nulas ou que as variações elétricas sejam nulas no interior da gaiola de Faraday. Por isso muitos livros vão se referir à gaiola de Faraday como uma espécie de filtro passa-altas, né? Porque as frequências no interior, se forem muito altas, vão passar de variações elétricas e eletromagnéticas. Campos magnéticos estáveis, quase estáticos, por exemplo o campo magnético da Terra, também continuam existindo dentro da gaiola de Faraday, até por um princípio mais simples, porque variações magnéticas quase estáticas ou estáticas não produzem variações elétricas, né? O acoplamento entre as grandezas magnéticas e elétricas acontece com variação, pelos termos de derivada que você tem nas equações de Maxwell. Então eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse fenômeno, sobre como ele pode ser usado ou aplicado na engenharia atual. Se você gostou da nossa discussão e gostaria de sugerir algum tema ou discutir, você pode comentar aqui no vídeo, apertar o curtir, o like, o sininho, o que mais você quiser. Muito obrigado pela atenção.